Olá, queridos amigos. Está começando o programa Jesus por Emmanuel e hoje estudaremos o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estudaremos o capítulo 1, chamado O Tempo, que é uma explanação de Emmanuel a um trecho da carta de Paulo aos Romanos, que está lá no capítulo 14, versículo 6, que diz: Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então faremos aqui a leitura da mensagem e em seguida faremos os esclarecimentos. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-lo quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então vejam que esta é a mensagem do Emmanuel, que ele vem discorrer um pouco sobre o tempo. Ele titula essa mensagem de tempo para explicar esse trecho da carta de Paulo aos Romanos. E se a gente parar um pouco para pensar com a questão do tempo, o que é o tempo para nós? O que é que nós estamos fazendo do tempo que nos é disponível nessa seara do Cristo? Então, o próprio Emmanuel, autor dessa obra, lá no Pensamento e Vida, ele vem nos dizer que o tempo é uma sucessão de atividades. Mas a gente se pergunta, quais são essas atividades que eu estou operando? Em que eu estou ocupando o meu tempo? Então, a gente precisa lembrar que essas atividades não devem ser aquelas atividades repetitivas, As atividades do trabalho que eu faço no dia a dia, ainda assim essas precisam ser pensadas para que a gente possa melhorar a qualidade daquele trabalho. É assim que a humanidade ela vai crescendo com relação ao tempo. A gente aproveita o tempo para o crescimento próprio, o crescimento do globo terrestre onde nós estamos, Mas algumas pessoas, elas param no tempo. Então, a questão do luto, das dores, do sofrimento, fazem com que as pessoas parem um pouco nesse tempo e vivam somente aquele momento. Aquele momento ele passa, ele é necessário para aquele momento de vida que estamos vivenciando. Mas ele precisa ser rompido, eu preciso avançar. Senão eu fico parado ali, todo o mundo que está ao meu lado passa. E eu fico sem perceber e vou perdendo as oportunidades de crescimento. Porque no momento que você está pausado
nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum luto, você deixa de crescer. A gente vai vivenciar tudo isso, é natural, é normal do ser humano, que ainda não consegue vislumbrar, compreender toda a sapiência do universo, de Deus, para as nossas vidas, né, os nossos propósitos. Então é natural que nós sintamos tudo isso, porque tudo isso é reflexo da matéria onde estamos abrigados. Mas é necessário compreender que nós precisamos ultrapassar tudo isso, né? Então, às vezes a gente para no tempo e fica se perguntando: por que Deus me tirou isso? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Quando, na verdade, é necessário caminhar, acreditar. O que mais o Cristo nos pede em todo o seu evangelho é que a gente creia nele. E crer significa realmente trazer para a nossa vida um consolo, uma tranquilidade, uma quietude, uma mansietude, para que a gente possa vivenciar os nossos desabores, as nossas provas e as nossas expiações. Senão não passaremos desse estágio. Por isso que ele vem nos colocar aqui que algumas vezes a gente para e acha que tudo isso é devido por Deus. Por isso que eu cobro dele às vezes porque determinadas coisas aconteceram ou deixaram de acontecer comigo. Como Emmanuel coloca logo bem situado no início desse texto aqui, né? Porque a maioria está pensando, né, que é obrigação de Deus trazer-nos isso tudo aqui. Agora, o que a gente não consegue pensar é que nós estamos no processo de evolução e que nós estamos passando por mundos, né? Viemos do mundo primitivo, estamos aqui no mundo de provas e expiações, então é natural a presença da dor, da maldade, do sofrimento. Mas se eu sei disso e se eu reconheço que eu estou em ascensão espiritual, eu vou passar dessa fase toda, né? Então é razoável que todos gozem das possibilidades da vida. Eu preciso acreditar nisso, as possibilidades são para todos, né? Todos estão aí tentando ao seu modo o crescimento. Ainda aquele mais vil, aquele mais perverso, da sua forma, ele está experimentando qualquer crescimento. Mas ele vai pela condição da sua natureza espiritual de crescimento, porque é da lei do progresso que eu cresça, ele vai conseguir descobrir isso com o tempo. Quanto mais sofrimento, mais faz com que ele pense. Porque chega a um ponto em que nós vamos cansar de sofrer. Vejam só essa expressão. Nós vamos cansar de estar mergulhados naquele vício que não nos levam a mais nada. Então, tudo isso é o processo do crescimento. É aquela expressão de chegou no fundo do poço. E aí eu não tenho mais para onde ir. Eu preciso saltar. Então, eu preciso compreender que meu tempo é necessário e ele urge para que eu faça o melhor aproveitamento dele. Aí é interessante porque o Emmanuel coloca, né, lá no parágrafo 5, quando ele diz: e se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, que é onde a gente está, na maioria das vezes, pontuado nessas situações, então o que eu vou fazer? Aí a gente vem lembrar, né, lá do Evangelho de Mateus, ali da multiplicação dos pães e dos peixes, né, feita por Jesus. Então estava ali aquela multidão toda faminta, sedenta por alguma cura, por alguma palavra de Jesus. Então a multidão estava ali amontoada com fome. Aquilo era um problema para Jesus. E o que ele faz? Ele busca somente aquilo que eles têm, que era apenas cinco peixes e 2 pães, e ele eleva ao alto, faz a prece e Deus o atende. Então, essa passagem de Mateus, que nos exemplifica claramente e nos esclarece esse trecho do Emmanuel, é para lembrar o que Jesus está falando ali. Nós passaremos sim por tribulações, mas é necessário que eu me concentre, é necessário que eu busque o que eu tenho, o que eu posso fazer disso que está nas minhas mãos, e que eu peça a graça de Deus. E isso é fazer melhor aproveitamento do tempo. Porque ao invés de eu ficar aqui chorando, reclamando que não tem luz, não tem equilíbrio, não tem saúde, não tem isso, não tem aquilo, eu estou saindo da inércia. E isso é aproveitar o tempo. E se eu lembro da existência divina, porque está aqui as possibilidades da vida, e se eu lembro que Ele está ali para me atender, basta que eu entre em prece para que tudo isso possa funcionar da melhor maneira possível, né? Então isso é muito importante a gente lembrar. E aí ele vem colocar, né, que muito raros são aqueles que valorizam o dia, e estão parados, estão esperando por alguém. E aí a gente vem lembrar da parábola da semente, né,
Então a semente ela passa ali por aquele processo todo, está sobre o solo, então está ali sobre aquele calor, daquela própria impureza, ela retira os seus alimentos. Vejam só a comparação de Jesus, né? Dos próprios sofrimentos eu posso retirar a lição, porque o próprio Evangelho do Jesus ele nos diz, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também ele traz esse esclarecimento, né? Que o remédio está ao lado do mal, para que a gente possa lembrar que tudo isso é aprendizado e não castigo, né? Eu tenho que lembrar o tempo todo que Deus é justiça, bondade e amor. Então, tudo mais que acontece comigo é pensamento de Deus voltado para a minha melhoria. E outra, que eu me lembre de não causar Deus, mas que eu me afastei das suas leis. Porque ele nos deu o livre-arbítrio a respeito à nossa individualidade, mas nos deu o seu evangelho e as suas leis para a gente seguir. Mas nós ainda não conseguimos cumprir leis. Nós falhamos, inclusive, com as leis civis, as leis sociais, as leis que regem o mundo. Aqui e ali a gente se pega infringindo alguma coisa. Então ainda está muito difícil a gente cumprir as leis de Deus que parecem não tão palpáveis para a gente. Porque ainda pensamos com a mente mais materializada, né? Então isso dificulta muito o nosso entendimento. Então a maioria das pessoas estão ali enfileirando, aniquilando o tempo, porque não sabem para onde buscar. São aquelas pessoas que estão ali enterrando o seu talento. Deus nos colocou no mundo, cada um com um talento, de acordo com a sua capacidade, segundo a parábola. Com 1, com 2, com 5 talentos. Então, ainda que eu tenha apenas um, é porque eu consigo fazer aquilo ali. E eu acabo aniquilando, acabo enterrando, com medo de fazer alguma produção. Veja só, eu perdendo o tempo para a gente arriscar, o tempo para a gente trabalhar. Claro, quando eu falo arriscar, com prudência, para a gente não ser irresponsável, né? Mas é necessário que eu pense. Se a gente for lembrar do homem lá das cavernas, e hoje nós estamos aqui diante de equipamentos tecnológicos, foi porque o homem tentou buscar alguma coisa que lhe melhorasse as suas condições de vida. E é esse ímpeto que faz com que o homem melhore. Mas para que eu lembre disso, eu preciso usar o quê? O tempo. É o tempo que me faz preencher, como o próprio Emmanuel diz, né? Uma sucessão de atividades, uma atrás da outra, claro que com coerência, né? Com equilíbrio, com pensamento, com razoabilidade. Mas assim eu começo a trabalhar. Né? E aí ele vem lembrar também mais abaixo, quando ele diz, né? Um dia de paz, na harmonia, iluminação é muito importante no concurso humano. Eu preciso dessa paz. Mas quando ele fala de paz, não é o descanso no tempo. É eu relaxar a minha cabeça. É eu não mergulhar intensivamente nas preocupações e fazer com que ela me roube a paz. Nós vamos passar, é do mundo que nós estamos provando. Então isso é rotineiro, porque é no mundo onde há a predominância do mal. Então eu preciso de um dia de paz, porque com o dia de paz eu consigo pensar melhor, e é a orientação que a Emmanuel nos traz. Porque se eu trouxer essa paz, eu consigo fazer o melhor aproveitamento do mundo, do tempo, para a minha estadia nesse plano em que eu me encontro, né? Então, algumas vezes, ele vem trazer lá embaixo para a gente, que alguns colocam que tempo é dinheiro, né? Como se a nossa única necessidade fosse amontoar riquezas. E a gente sabe que existe a prova da pobreza e a prova da riqueza. Em qual delas eu estou situado? Em qual delas é mais predominante para a minha vida nesse momento? Porque algumas vezes está muito distante a prova da riqueza, a gente está buscando de alguma forma, porque aprendemos em alguma doutrina que nós trazemos para cá, que devemos buscar a prosperidade. Sim, a prosperidade no sentido espiritual, no sentido eterno, e não aqui. Imagine se isso fosse da lei, como é que estariam todos buscando essa prosperidade, essa riqueza? Ainda não é deste mundo essa divisão igualitária. Estamos buscando, através da fraternidade, do pensamento comum, da compaixão, esse sentimento. Mas ainda não é nesse mundo, nós estamos nos preparando para isso. Então, essa questão de parar e achar que tempo é dinheiro é pura materialidade. Precisamos pensar um pouco e ver aonde nós estamos situando tudo isso, as minhas preocupações. E lá no final, quando ele diz, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Eu preciso trabalhar para Ele, eu preciso buscar Ele para a minha companhia. Então, como ele diz lá no início, que é o trecho da carta de Paulo, né? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor também faz.
Se eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada, eu estou fazendo caso do tempo que está à minha disposição, eu também estou fazendo caso do Senhor, que está preocupado comigo. Então, que eu passe a lembrar desse texto da carta de Paulo, para que isso possa ser uma reflexão positiva na minha vida. Então, deixemos de fazer pouco caso do tempo, porque assim nós estaremos agradando ao nosso Senhor. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 2, Segue-me Tu. Muita paz para todos.